Olá, boa noite. Hoje é dia de falar sobre infância, sobre criança interior. Qual a conexão com nós enquanto adultos, com a nossa carreira e com a forma da gente se comunicar, se posicionar. Domingo foi dia das crianças e hoje eu decidi trazer esse tema com relação à infância, porque a infância é um solo, é um terreno que a gente pisa a vida toda, que a gente está a vida toda em conexão com a nossa infância. Então hoje a gente vai falar sobre isso. Nayara, Karen, sejam bem-vindas. Me fala se vocês me veem, me ouvem bem, por favor. Deixa eu colocar o tema da nossa live de hoje. Fixar comentários. Pronto, porque aí todo mundo que for chegando sabe sobre o que a gente está falando. E esse olhar para a infância é o primeiro passo para as transformações da nossa vida, para a gente conseguir virar algumas chaves e entender alguns comportamentos que a gente tem e que muitas vezes a gente acha que é porque eu sou assim, é porque é meu perfil, é porque é meu signo, é porque não sei o que. E existem muitas coisas que estão relacionadas à criança que a gente foi um dia, a nossa infância, e existem outras que muitas vezes a gente fala, é porque aconteceu isso na infância, e pode ser que não seja. Então vamos falar sobre isso para separar o que está relacionado à minha infância, o que não está, o que eu preciso olhar, como eu faço a partir daí, porque muito se fala, né, sobre infância, sobre criança interior. Hoje, com esse acesso que a gente tem à internet, a tantas informações, a gente consegue aprofundar sobre determinados temas, mas o que eu vejo muito dentro dos meus atendimentos é que muitas pessoas têm consciência de, tem a infância, pode ser um trauma, pode ser não sei o quê, só que não sabe como fazer. E isso que é o importante, é o como eu faço, o que eu preciso olhar, que passos que eu preciso dar para que as coisas aconteçam, para que ao invés de me cobrar ainda mais, eu possa me libertar. E hoje a gente vai falar sobre isso nessa live super especial, relacionada à criança que a gente foi um dia. Então bora lá, falar sobre esse tema tão profundo e que pode estar refletindo inclusive na sua forma de se relacionar dentro do seu ambiente de trabalho, dentro das suas relações, a forma de se comunicar e tudo na vida, porque aquilo que a gente não cura, aquilo que a gente não trata, a gente projeta de uma forma inconsciente essas feridas, esses traumas, esses medos, essa sensação de vazio, de abandono, autocobrança em todas as áreas da nossa vida. Então é essencial a gente observar isso. Então bora lá, vamos entender o que pode estar relacionado à criança interior e o que não. Porque, gente, é muito fácil e é inconsciente, claro, e acontece com todos nós. É porque minha criança, é porque aconteceu isso, é porque aconteceu aquilo, porque aí eu deixo de olhar para minha vida. Então vamos olhar para essa criança que todos nós fomos um dia, para depois dar esse passo para olhar para a vida, porque muitas vezes a gente tem que assumir e falar, não, isso aqui é comigo, não é coisa da minha criança não. E às vezes, imagina, eu quero que todos vocês que estão aqui na live, a gente vai fazer um exercício aqui juntas para trazer a criança de todo mundo para participar. A criança que vocês foram um dia, para que ela possa participar também. Topa? Então o que você vai fazer? Apoie o celular em algum lugar para que você possa ficar à vontade, para não dar dor no braço assistindo a live, porque isso pode estar relacionado, eu vou assistir uma live, eu fico ali segurando, até doer minha mão, eu vou fazer não sei o que, é sempre pesado, é sempre correria. E isso pode estar relacionado a gravações da sua infância em que você foi aprendendo a fazer tudo com muito sacrifício, e aí de uma forma inconsciente você vai fazendo escolhas que te fazem ter um esforço maior. Mas a gente já fala sobre isso. Apoie o celular em algum lugar, sente uma posição que seja confortável para você. Feche os seus olhos um pouquinho. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Vai desacelerando desse dia corrido, de um monte de coisa que você já fez hoje. Vai respirando bem tranquilamente, se conectando com o seu sentir, com as suas emoções, com a criança
que existe aí dentro de você. E ainda de olhos fechados, imagina que bem na sua frente está a criança que você foi um dia, na idade que ela aparecer para você. Imagina que ela aparece bem aí na sua frente. Perceba quantos anos mais ou menos ela tem, como ela está, como é para você olhar para ela. Imagina se você se perceber um pouco distante dela, que aos pouquinhos você vai se aproximando e vai dizendo para sua criança: por favor, confia em mim. Por favor. Agora eu cuido de você. Imagina que pouco a pouco você vai acolhendo, você vai abraçando essa criança que você foi um dia e vai dizendo para ela: agora eu cuido de você. Vai percebendo como fica seu coração, como é para você, como é para o seu corpo fazer esse movimento. Imagina que você vai acolhendo, cuidando dessa criança que você foi um dia e convidando ela para participar também da live de hoje. Respira bem, bem fundo. Aos poucos vai abrindo os olhos bem devagarzinho, voltando aqui comigo e trazendo a criança que você foi um dia também para participar dessa live tão especial. Porque muitas vezes a gente quer olhar para a carreira, para o financeiro, para as relações, para a forma de se comunicar. Só que esquece que muitas vezes tem a criança que você foi um dia lá atrás, ainda se sentindo abandonada ou com medo tão grande de ser abandonada, que aí na fase adulta você faz de tudo para agradar todo mundo, você faz tudo pelo outro, para não sentir aquela dor, daquele abandono, muitas vezes aquele colo que sua criança sentiu falta, um carinho, uma presença. Você vai fazendo tanto pelos outros, porque a criança, quando ela se sente sozinha, ela se sente abandonada, quando ela sentiu falta de alguma coisa, ela começa a se culpar. Isso é inconsciente. É como se a criança que você foi um dia falasse assim: nossa, o que eu fiz de errado? Eu preciso melhorar para as pessoas me amarem. E aí você vai fazendo de forma inconsciente, você vai repetindo essa gravação de fazer um esforço tão grande para agradar, para muitas vezes não ser abandonada, que você acaba se abandonando. É onde chega um estágio da vida que você fala assim: quem sou eu? Onde foi que eu me perdi? O que aconteceu aqui? Tem um bloqueio aqui que eu não dá pra ver, não dá pra pegar, mas eu sinto, eu percebo. Por quê? Foi tanto tempo repetindo um padrão, fazendo um esforço para se encaixar, que chega uma hora que o seu corpo, o seu emocional, as situações da vida vão dizendo assim: para, olha para isso, olha para você, para de buscar fora. Hoje, inclusive, saiu uma postagem, um Reels, né, um vídeo sobre isso, sobre muitas vezes você viajar ao redor do mundo, conhecer milhares de pessoas. Só que se você não encontra o seu lugar dentro de si, é uma sensação de mesmo você fazendo um monte, parece que não foi suficiente. Parece que, cadê o meu lugar? E vem uma cobrança, e aí
Por fora tá impecável, tá todo mundo te parabenizando, mas e por dentro? E aqui o intuito não é a gente ficar na dor, não. Mas é você começar em um primeiro momento perceber que você tá carregando pesos que pode ser que você tenha acostumado, mas que tá pesado. E isso são reflexos, muitos deles, do que você aprendeu lá na infância. Calma que eu vou explicar. Se for fazendo sentido para você, clica aqui no coraçãozinho para eu saber. Lembra de compartilhar para que mais pessoas possam assistir essa live. Olhar cada uma para sua criança e dar um primeiro passo nessa libertação, em trazer mais leveza, mais prosperidade, mais realização para a vida pessoal e profissional. O que acontece? Na infância, é como se a gente fosse uma tela em branco. Então, na nossa primeira infância, falando de uma forma científica, vamos dizer assim, como a gente funciona biologicamente, a nossa mente começa a criar caminhos. Então, quanto mais a gente vive determinada situação, mais forte vai ficando aquele caminho. E os caminhos que você não está tão acostumado a passar vão sendo descartados, vão sendo guardados já. Isso aqui a gente não usa muito. O nosso corpo ele está sempre buscando economizar energia. Só que aquilo que tem um forte impacto emocional para nós, e isso vale até a vida adulta, é aquilo que pega mais forte. Então, por exemplo, pode ser que você não se lembre o que você almoçou ontem, ou o que você almoçou na terça-feira passada. Mas com certeza você se lembra da comida daquela ceia de Natal especial, daquele aniversário, daquele casamento, de uma data especial. Por quê? Aquela situação específica teve um impacto emocional, então você registra. Por exemplo, se eu for parar aqui em segundos, eu não vou conseguir lembrar que eu almocei ontem. Se eu parar mais um pouquinho, eu lembro. Só que, até hoje, se eu sinto o cheiro daqueles pães feitos em casa, sabe aquele pão caseiro? Eu lembro da minha avó paterna. Porque isso traz uma memória afetiva, uma memória emocional. Perfumes, cheiros, músicas, sons. A gente vai registrando aquilo que emocionalmente foi forte. E percebe, porque eu vejo que tem muita gente que está relacionada à nossa infância também que fala, não, eu sou muito racional. E sim, existem pessoas que são mais racionais, mas mesmo as pessoas mais racionais, o emocional que toma conta de mais de 90% das decisões. Então, dependendo do que você gravou lá na infância, e o que você gravou, pode ser o que você ouviu, como você se sentiu ou como sua criança interpretou. Porque muitas vezes a gente vê, se você tiver irmãos ou irmãs, você vai perceber que cada irmão, cada filho vê o pai e a mãe de uma forma, conta a infância de uma forma, mesmo que às vezes sejam irmãos gêmeos, que foi naquela mesma época. Com o pai e com a mãe enxergam de outra forma, porque é a interpretação que a gente tem do mundo. Então, dependendo do que você foi gravando lá, do que bateu forte emocionalmente falando, é a forma que você vai se comportando no decorrer da vida. Calma que eu vou trazer exemplos práticos. Existem pessoas, por exemplo, que vêm para fazer a terapia ou a mentoria sistêmica e falam assim, Su, eu consigo me comunicar com relação a algumas coisas, se tá em um ciclo ali de pessoas, consigo falar, mas na hora de me expor, de falar em público ou de me posicionar, eu travo. Eu vou apresentar resultados aqui de uma reunião, ou tô com uma ideia legal, ou eu tenho um negócio que eu quero fazer, mas eu travo. É porque essa pessoa tem dificuldade de se comunicar? Não. Geralmente, nessas situações, quando a gente olha lá para a infância, a mãe, o pai ou ambos eram extremamente rígidos. E aí, o que a criança grava? Rígido de 10 não é mais do que sua obrigação, chega no final de semana, vamos fazer não sei o quê. E aí vai aprendendo aquela rigidez de ser perfeita, ou tem alguns casos em que vai vendo, olha pro pai e fala, nossa, meu pai é meu herói, e aí vai fazendo de tudo para ser perfeita, para agradar, de não posso desapontar. E aí é como se você fosse se engessando. E às vezes vem até essa sensação, né? O corpo na vida adulta começa até a travar, a coluna começa a gritar, os dentes começam a ranger, né? Começa a ranger os dentes à noite. Por quê? É essa
cobrança pela perfeição, eu não posso errar, não posso correr o risco. E aí na hora de se posicionar ou na hora de falar em público, percebe que você vai estar exposta? E aí quem tem essa trava não é a nossa adulta, é aquela criança que fala assim, e se eu desapontar? E se eu desagradar? E se eu levar bronca? Eu vejo muito isso quando eu vou fazer palestras, treinamentos em empresas, a gente faz reunião com o RH, com o time responsável ali na contratação para entender. E muitas vezes, dentro das empresas, teve aquele processo de feedback, e aí alguns gestores ou o próprio RH falam, nossa, só aquela pessoa tá vindo bem, teve feedback, foi pontuado uma coisa e virou. Né? Tem gente que ouve a palavra feedback e já faz... Ou vamos conversar dentro das relações e... É o adulto, gente? Não, o nosso adulto consegue se posicionar e entende que isso aqui, ok, por esse caminho é melhor, tá tudo certo. Mas aquela criança que levou bronca por ter feito alguma coisa, que tinha um castigo, que não sei o que, da forma que sua criança interpretou que eu não posso, isso se reflete na nossa vida adulta, na nossa carreira. Teve uma pessoa que passou pela terapia comigo e, nossa, ficou muito nítido isso dentro do trabalho. O que aconteceu? Ela estava em um trabalho, a gente estava fazendo um processo, na verdade ela passou pela mentoria para ela fazer a transição de carreira para ter o próprio negócio, ia ser uma profissional da ajuda. E aí ela falou, nossa, Su, no ambiente que eu trabalho hoje teve feedback e eu faço tudo certo. As pessoas me pedem, eu faço até aquilo que não é meu. E eu tô fazendo, e aí vem o feedback, ele vem falar pra mim que eu tô fazendo, que eu preciso melhorar isso. Caramba, mas eu faço tanto. E aí eu falei assim pra ela, quando você era criança, pra quem você fazia de tudo? E mesmo assim nada tava bom. Ela falou, a minha mãe. Eu, como era mais velha, precisava cuidar do meu irmão, olhar pro meu irmão na escola, fazer tudo, em casa eu ajudava, não sei o quê. E mesmo assim, não tava bom pra ela. Parece que ela olhava mais pro meu irmão, dava mais atenção pro meu irmão do que pra mim. É a interpretação da criança dela. Aqui, gente, não é sobre culpados, não é sobre nada disso. Porque aí a nossa criança falando, não, é sobre a gente olhar pra nós. Mas percebe que a hora que tá ali no ambiente profissional, nada mais é do que o reflexo do que a criança gravou. E aí a criança dela foi se cobrando. Eu não posso errar, eu preciso ser perfeita. E aí o que aconteceu nesse período que ela estava fazendo a transição, que ela veio me procurar? Começou a acumular um monte de cursos, um monte de informação e parece que nunca estava bom o suficiente. Por quê? Ela não se permitia errar. Ela foi aprendendo desde criança que não podia contar com ninguém. E aí a minha pergunta para você é, que informações, que registros você percebe que você tem com relação à infância? Por exemplo, se você faz muito e parece que as pessoas não te enxergam, que as pessoas não te valorizam, você se sentiu vista? Você se valoriza? Porque às vezes, vamos bater um papo sincero aqui, até aconteceu muito já comigo. Às vezes a gente acha, não, eu me valorizo, minha autoestima tá ótima. Ok, você consegue impor limite para as pessoas? Você consegue dizer não? Não o dizer não posso, é dizer eu não quero. Eu gosto disso, eu gosto daquilo. Você consegue descansar sem se sentir culpa? Ou você tá sempre naquela correria e parece que se parar, você sente culpa? Porque pode ser que você tenha gravado, e olha só que doideira. Pode ser que você tenha gravado que o seu valor está quando você está fazendo. Porque a hora que você ia bem na escola, fazia as atividades, você recebia parabéns, muito bom. E aí a criança vai aprendendo, na hora que eu estou fazendo as coisas, eu sou amada. E aí você vai aprendendo a fazer. No caso dessa pessoa, nesse exemplo que eu trouxe, não é que existia essa diferença entre os irmãos e poderia até ser que acontecesse. Mas a criança dela entendeu que ela precisava fazer um esforço para que ela pudesse ser vista assim como o irmão era. E aí no trabalho era a mesma coisa, nas relações era a mesma coisa.
E a minha pergunta para você é, a hora que a gente fez aquele movimento de você olhar para sua criança, a criança que tá aí do seu lado, que você trouxe aí no seu coração, o que ela ainda espera? O que faltou? Porque se hoje você é rígida, crítica consigo mesmo e aí acaba consequentemente sendo com as outras pessoas também, porque a gente reflete, transborda aquilo de bom ou aquilo que tá ferido que tem dentro de nós. Quem ainda você busca agradar, ser vista ou tem medo de desapontar? Porque senão, gente, o que eu tô falando aqui, a gente vai pro desconforto para depois se libertar. É para que você comece a perceber, porque eu vejo que cada vez mais tem pessoas que vão pegando recortes de informações na internet, de livro, de curso, de não sei o quê, e ao invés de usar para se libertar e de olhar de uma forma profunda, começa a racionalizar e aí você se cobra ainda mais. E vai buscando regras. Quem os pais eram muito rígidos na infância ou a criança se sentia um peso, não queria incomodar, eu não quero, eu não posso dar trabalho, olha já os sacrifícios que meus pais passam, olha só o que acontece, eu não quero. Eu era uma criança que eu não queria dar trabalho. Eu sempre fiz um esforço para ser a boa menina. E aí na fase adulta eu ia para uma dualidade entre ser a boa menina, a que faz tudo, a que quer agradar, mas ao mesmo tempo eu queria ser perfeita, eu sou forte, eu dou conta, eu não sei o quê. Até começar a adoecer. Então, por fora, as pessoas não faziam ideia quando eu precisava de ajuda. Eu falava, nossa, mas parece que eu não posso contar com ninguém. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Porque a minha criança lá atrás não queria incomodar, não queria dar trabalho. Nossa, meu pai, ó, tá trabalhando bastante, tá sempre na correria. Olha a minha mãe, olha não sei o quê, olha as dinâmicas que estão acontecendo. Claro que minha criança não sabia falar essas palavras, né? As dinâmicas que estão acontecendo, mas trazendo para o nosso vocabulário adulto. E aí isso, eu pego esse pacote, essa gravação que ficou dentro da minha mente, porque eu fui repetindo. Na fase adulta, deixa que eu pego, deixa que eu faço, deixa que eu resolvo. Só que aí a gente começa a sentir raiva, ficar cada vez mais irritada, mais exausta. E às vezes até aquilo que a gente conseguia fazer, parece que tem alguma coisa que fala assim, gente, mas o que tá acontecendo? Que agora eu não consigo fazer mais esse negócio. Por quê? É como se você tivesse a conexão com a sua criança, e aí você vai fazendo um esforço tão grande, você se desconecta de você. E aí vai viver nessa loucura. E sabe no fundo, o que é isso que a gente faz e que a gente sabota a nossa própria vida? Inclusive existem vários tipos de autossabotagem. E todas são ligadas à nossa infância. Então a criança que cresceu em um lar em que havia muitas brigas, muitos conflitos, ou vai para essa questão do perfeccionismo, de ser crítica demais consigo mesma e acaba sendo com os outros, porque preciso cuidar, preciso estar sempre em estado de alerta, não posso dar trabalho, olha o que acontece. Enfim, você vai criando, gravando e repetindo essas informações. Por quê? No fundo, com medo de perder amor ou buscando receber amor. Eu travo na hora de falar em público. Não é sobre o medo de falar em público, não é sobre se posicionar, não é sobre conseguir descansar, não é sobre mais um curso. É sobre você se amar o suficiente para começar a olhar para você. Tem muitos casos dentro dos meus atendimentos que às vezes vai olhar, eu atendo pessoas que vão lá e faz o negócio acontecer. E muitas vezes olha falar, não foi suficiente, Su, ainda não tá bom. E aí a gente vai olhando para as crenças, a crença é eu sou um fracasso. Ou olha que ridículo isso que eu tô fazendo e vai se julgando. Tem alguma coisa, vamos fazer o seguinte, vamos fazer melhor. Tem alguma coisa que você se julga muito? Que você se cobra muito? De achar que não fez suficiente? Enfim, que você se diminui mesmo que as outras pessoas não percebam?
O exercício que eu quero te convidar a fazer é: se uma pessoa que você ama muito me contasse exatamente essa história que você conta pra você, o que você diria pra ela? Tenho certeza que você ia dizer: larga a mão de ser boba, olha o tanto de coisa que você já fez, olha que pessoa incrível que você é. E é justamente esse o ponto. Quando a gente olha para essas questões da infância e os reflexos na carreira, na comunicação, nas nossas relações, é sobre você voltar para a sua casa interna. É sobre você aprender a se amar de verdade. Não é sobre achar culpados, e é claro que precisa trabalhar essa relação com o pai, a relação com a mãe, e não buscando culpados, é trabalhar internamente. Mas mais do que isso, é sobre você aprender a se resgatar, se olhar com amor, se olhar e se tratar com o mesmo amor ou mais do que as pessoas que você ama. Do que as pessoas que muitas vezes você abre mão de fazer coisas por você para fazer por elas. Você foi aprendendo tanto a se deixar em último plano, a fazer acontecer, e isso é ótimo. Lembra que eu falei? A gente começa a falar do que dói e depois a gente vai libertando. Só que tem uma coisa linda em tudo isso. E claro que na infância não tem só coisas tristes, né? De anteontem para ontem, eu pedi para vocês colocarem ali nas caixinhas músicas, desenhos, coisas que vocês gostavam de assistir, de ver. A gente tem coisas incríveis, é claro que é importante lembrar e guardar no coração. Só que você também precisa cuidar dessas gravações que você registrou desde lá da infância, de acordo com o que sua criança interpretou, com o que sua criança dava conta, e que você vem repetindo. Aí eu senti que faltou colo, minha mãe era fria. E aí o que acontece? Você vai sendo mãezona de todo mundo. Porque no fundo sua criança tá falando assim: por favor, alguém me dá colo? Alguém me olha? Alguém cuida de mim? Só que a grande chave é: a gente precisa fazer isso primeiro por nós. E mais do que isso, por detrás desses traumas, dessas feridas que vão abrindo, que às vezes você fala: nossa, caramba, eu me cobro demais, eu me culpo demais, eu não paro um minuto. Isso é quando a gente está na ferida. Só que quando você acolhe, quando você cuida, qual que é o grande recurso, o grande talento? Você faz as coisas com qualidade, você tem um poder de execução e de rapidez muito grande. Não é qualquer coisinha que vai te abalar, porque desde pequena você já aprendeu a se virar. O ponto é você aprender a se olhar, e que pode ser leve. E não somente por você, mas por aquela criança linda que você foi um dia. Porque talvez você foi aprendendo a ser tão forte e a dar conta de tudo, que você olha até para os pais, para os avós, para as pessoas do trabalho, para todo mundo e fala: coitados, eles não vão aguentar. E aí você precisa carregar todo mundo. Na constelação a gente vê muito isso, né? Não, deixa que eu faço, eu dou conta. É seu bonequinho que a gente usa na constelação individual ou dentro do grupo. Não, deixa que eu dou conta, eu sou maior que todo mundo. Só que em que momento você vai parar e olhar para você? Em que momento, se for difícil você se olhar como adulta, que você foi aprendendo a dar conta, em que momento você vai parar e pegar a mãozinha da criança que você foi um dia, que tá parada lá atrás chorando, pedindo para ser vista? A grande chave para a gente expandir a nossa vida é começar a olhar para essas gravações e entender que você não é nenhuma dessas gravações. Aqui dentro está o gravador. E a gente pode começar a criar novas gravações. É esse processo que a gente faz. É ver: isso aqui faz sentido, não, isso aqui tá pesado, isso aqui me adoece, ok, vamos cuidar, ressignificar, ter um novo olhar. Inclusive quando a gente olha para a carreira, na terça, né, tarde, noite, é o dia em que eu faço o atendimento da mentoria avançada Volar, em que a gente olha para essa parte terapêutica, mas olha com foco para resultados, carreira, planejamento, execução. A gente faz essa dança entre razão e emoção. Só que como que isso acontece da
melhor forma possível? Como é se eu planejar, eu executar, eu ver estratégia? Olhando antes para a criança, porque senão a nossa criança ferida toma conta. É onde a gente trava, é onde a gente se sabota, é onde o medo toma conta, e o medo é normal, vem em todos nós. Só que a gente aprende a decidir de, ok, eu vou com frio na barriga mesmo. Tá tudo bem, eu sei que eu não vou agradar todo mundo. Ok, isso aqui é do meu jeito, é na minha essência, não tentando me encaixar e fazer algo que pra mim tá me adoecendo. A infância sim é um solo que a gente pisa a vida toda. Só que a gente tem a opção de pegar a criança que a gente foi um dia, imagina que é uma pessoinha que tá aí do seu lado mesmo, de pegar a mãozinha dela e falar, tá bom, eu vou ser mais gentil com você. Ok, tenho as minhas responsabilidades, sou comprometida, faço acontecer, mas pode ser mais leve. Ou deixar ela lá atrás e continuar repetindo de colo não, fica quieta, preciso trabalhar, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. É preciso integrar cada pedacinho da sua história. Você começar a olhar para você, para que muitas vezes de uma forma inconsciente você não vá buscar o que faltou ou continuar preenchendo essa dor até na sua profissão. E aí uma hora o corpo grita, o nosso corpo adoece, ou financeira, carreira, as relações. Por quê? Porque você precisa ocupar o seu lugar. E o seu lugar é junto com a criança que você foi um dia, inclusive. E aí, a hora que você olha para essa criança, ela traz a leveza, a criatividade, e aí adulta organiza, coloca limites, ordem. Esse é o processo de se permitir. Como que eu faço isso, Su? A gente trabalha tudo isso dentro da terapia sistêmica e dentro da mentoria. O meu convite aqui é para que você observe, a gente vai fazer um fechamento, a gente iniciou conectando com aquela criança, acessando aquela criança, a gente vai fazer agora um movimento para fechar, porque cuidar da criança interior, olhar para a infância, como eu falei nos stories no domingo, se não me engano, é claro que é uma delícia. Ai, vou tomar um sorvete pela minha criança, vou assistir um desenho, vou fazer não sei o que, eu quando vai viajar para algum lugar, eu quando fui para Disney, eu deixei minha criança ali, ó, se diverte, não tem vergonha, não me importa o que as pessoas estão pensando. Eu lembro que na Universal, né, que tem os Minions, eu sou apaixonada pelos Minions. Eu fui abraçar assim, e aí a funcionária que fica do lado ainda me deu uma bronca, porque eu fui com aquela empolgação, porque minha criança tava ali. E é uma delícia também esses momentos, mas cada sonho que você realiza é por ela também. Só que não é somente sobre isso, sobre ir buscar fora, fora, fora. É entender que ela tá aqui dentro e aprender a acolhê-la. Ter ferramentas para fazer esse movimento. Ter novas gravações a partir de agora. Então, se você quiser mais informações sobre como fazer isso, sobre como fazer esse processo em que potencialize inclusive sua carreira e sua comunicação, finalizando a live, envia direct, que a gente agenda uma sessão de diagnóstico para entender o seu momento, as raízes emocionais de tudo isso e para ver os próximos passos para a gente trabalhar. A gente vai fazer agora uma finalização para esse exercício, para você acolher a sua criança. Eu sei que a gente foi falando aqui sobre coisas que doem, mas dentro de cada sombra, de cada dor, existe muita luz, muito talento, muita potência, muita vida. A gente só precisa ajustar o nosso olhar a partir daí. Não um olhar racional de é assim, 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 porque quando a gente se cobra para ser perfeita, racionalmente a gente já sabe tudo, o discurso já vem pronto. Isso aqui não, mas isso aqui eu já melhorei, mas isso aqui tá tudo ótimo. Gente, eu era ótima, eu podia estar destruída por dentro. Tá tudo bem, tá tudo certo. Hoje, é claro que não são todos os momentos, existem lugares e lugares para fazer determinadas coisas, mas eu me permito sentir. Porque quem anestesia as emoções se anestesia da vida. Fica no piloto automático uma vida toda. E aí quando veja passaram meses, anos, e você fala, o que eu fiz? Só fiquei fazendo, esqueci de viver. Então
Então vamos lá, olhar mais um pouquinho para essa criança. Fui falando aqui, a gente iniciou acessando essa criança, fui falando aqui o racional, a teoria, para você ir conectando com a sua história, e agora a gente vai fazer um movimento na prática. Então, se você não tinha apoiado o celular em algum lugar, apoia o celular, para que você não precise ficar segurando. Sente em uma posição que seja confortável, preferencialmente em algum lugar que você consiga colocar os seus 2 pés no chão, sentada. Feche os seus olhos. Inspira. Expira. Inspira pelo nariz. Solta pela boca. Foca durante alguns segundos a sua atenção na sua respiração. Vai respirando bem tranquilamente. Se permita relaxar. Se permita receber esse momento de cuidado. Relaxa o maxilar. Vai soltando, tirando a língua do céu da boca. Relaxa o pescoço e os ombros. E respira. E ainda de olhos fechados, imagina mais uma vez que bem na sua frente está a criança que você foi um dia. Na idade que ela apareceu para você. Imagina que você se aproxima dela, que você segura as 2 mãozinhas dela, as mãozinhas tão pequenininhas. Olha bem nos olhos dela e diz assim: eu vejo você. Agora eu te vejo, minha criança. Porque pode ser que há anos a criança que você foi um dia esperava por esse momento. Agora eu te vejo. Você é amada. Você é especial. Agora você pode brincar. Agora eu te dou colo, eu te dou o meu amor. E a cada coisa que eu realizar, que eu conquistar, será por você também, minha criança. Agora eu te dou voz. Imagina que você vai abraçando, acolhendo, dando um colo que pode ser que sua criança esperou uma vida toda e vai dizendo para ela: agora eu cuido de você. Agora eu cuido de você. Agora pode ser muito mais leve. Vai percebendo como fica o seu corpo, como ficam suas emoções. E ainda de olhos fechados, acolhendo essa criança, você pode aproveitar para se abraçar, para sentir realmente no seu corpo esse acolhimento. Vai se abraçando, imagina que você vai acolhendo a sua criança, dando amor a ela, dando amor a você. Vai vendo brilho nos olhos dela e guardando no seu coração a leveza, a alegria, os sonhos, a vontade de viver dessa criança que você foi um dia e que sempre vai morar aí dentro de você. Se abraça ainda de olhos fechados, imagina que está acolhendo essa criança e se abraça bem apertado. Que pode ser que dê vergonha de, não, se abraça, se acolhe, mesmo que você não tenha recebido o colo, faça esse movimento por você.
vai aprendendo a se amar de passinho em passinho. E diz para sua criança, se você puder, diga até em voz alta, ainda de olhos fechados: eu te amo exatamente como você é. Se acolha, acolha sua criança. Diz mais uma vez para ela: eu vejo você. Vai guardando no seu coração essa imagem, as sensações, as emoções. E lembrando sempre que sua criança está aí, dentro de você. Respira bem, bem fundo. Aos pouquinhos, vai voltando a sua atenção para o seu corpo. Aos pouquinhos e bem devagar, vai abrindo os seus olhos, vai voltando aqui comigo, vai se permitindo despertar. Se alguém quiser compartilhar, colocar aqui nos comentários como foi fazer esse exercício. É um primeiro passo dentro desse processo. Como eu falei, é claro que é importante trabalhar a relação com a mãe, a relação com o pai, emocionalmente falando, porque reflete diretamente na nossa carreira, no nosso financeiro, na nossa forma de se comunicar. Mas é essencial também a gente saber cuidar da nossa criança. Senão, eu brinco, que eu falo, quando começa a ter determinados tipos de conflito, eu falo, é a criança birrenta de um com a criança birrenta do outro. Calma. Tem dia que minha criança também tá birrenta. Vou lá, cuido dela. E vamos em frente. Boa noite, Eliana. Então, acolha, se dê amor. A gente finalizando aqui, faz mais um exercício por você, que foi inclusive um que eu passei no domingo, que foi o Dia das Crianças. Fica no espelho. Você vai olhar bem nos seus olhos e não no espelho pra, vou maquiar, vou não sei o que, começar a ver 500 defeitos em você. Não! Você vai olhar bem nos seus olhos, na bolinha dos seus olhos, e olhar para você lembrando da criança que você foi um dia. Se olha com amor e diz para você: eu me amo, eu me aceito. Ou pode ficar em silêncio só, se olhar, porque se a vida inteira foi buscando fora, 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 é hora de começar. Olhar para dentro. Faz esse exercício, depois me conta no direct como foi. E como eu falei, se você quiser dar o próximo passo com acompanhamento, com direcionamento pra gente olhar para tudo isso, envia direct, a gente agenda uma sessão de diagnóstico que dura em torno de 40 minutos, é online. E para quem é aqui de Americana, região de Campinas, sábado agora, dia 18, das 2 às 6, a gente tem constelação familiar em grupo em Santa Bárbara, que é uma cidade do lado de Americana, que é um processo também, uma vivência muito profunda, que vai ser mais um passo para cuidar do emocional, das crianças de cada um e de olhar para as histórias da família que muitas vezes você tem repetido sem se dar conta. Eu vou deixar essa live disponível no feed. Lembra de curtir, de compartilhar como um equilíbrio de troca e para que mais pessoas também possam acessar esse conteúdo e cuidar das crianças que tem dentro de si. Boa noite, tchau, tchau!